Olá pessoal, eu vim aqui hoje com o objetivo de trazer um vídeo para responder uma dúvida de uma aluna minha. Ela me mandou um e-mail, só que em vez de eu responder escrevendo, eu preferi responder explicando por meio desse vídeo, porque eu sei que a dúvida dela poderá ser a dúvida de muitos, e esse é um diferencial da nossa segunda fase, porque muitas perguntas feitas pelos meus alunos, eu não vou simplesmente me ater a responder por e-mail e tão somente passando para ele, porque ele pode ter uma dúvida, mas o outro aluno meu também pode ter uma dúvida parecida, e é por esse motivo que eu me preocupo em fazer um vídeo para vocês, meus alunos. Por isso que eu sempre digo o seguinte, a nossa segunda fase é uma segunda fase diferenciada de qualquer outra, levando em consideração que vocês estão tendo um curso extremamente customizado de acordo com as suas necessidades. Então vamos lá. Nesse caso, eu vou receber aqui um e-mail de uma aluna minha que ela fala assim: boa tarde, professor. Assistindo a aula de classificação de tributos, me surgiu uma dúvida. Poderia me responder? É o seguinte: quando você fala em tributos fiscais, você cita como exemplo o IPTU. Mas logo em seguida, nas explicações extrafiscal, ao falar em propriedade, novamente você cita o IPTU. Finalmente, este é o imposto fiscal ou extrafiscal? Quem mandou para mim essa pergunta foi minha aluna Rafaela Reis. Então, Rafaela, é para você que eu estou fazendo aqui essa explicação e que também pode servir para vários colegas dali de sala de aula. Então vamos lá. Olha só, primeira coisa, o IPTU, ele pode ser os dois. Por isso que eu acabei citando ele como sendo fiscal ou extrafiscal. Porque o legislador constituinte, ele deu a possibilidade para que o município decida, no momento pelo qual ele está tributando, se ele irá tributar com característica fiscal ou com característica extrafiscal. Primeira coisa, nós temos que saber o seguinte: tributo fiscal é aquele que tem como objetivo tão somente arrecadar. Tributo extrafiscal é aquele que não tem como objetivo principal a arrecadação, mas sim a regulação. Então o objetivo é regular determinada atividade e como consequência eu acabo tendo uma arrecadação. Mas a arrecadação, ela não é ali o objeto principal. A arrecadação, ela é consequência da arrecadação. E aqui eu consigo tirar claramente a ideia quando ele vem a ser extrafiscal, porque olha só, eu tenho a classificação extrafiscal que diferencia para o fiscal. Então tem essa estrutura aqui, extrafiscal e fiscal. Fiscal, objetivo de um tributo fiscal é obtenção de receita, arrecadar. Então, o objetivo principal vem a ser arrecadar. Já quando eu falo extrafiscal, ora, com o próprio nome a gente consegue entender. Porque se eu pegar esse prefixo extra, isso aqui significa o quê? Fora de alguma coisa, fora da intenção de arrecadar. De tal modo que quando eu falo um tributo extrafiscal, corresponde a um tributo cuja finalidade é regulatória. Então o objetivo é regular determinada atividade. E aí com isso eu vou chegar agora na estrutura do IPTU. Gente, a questão aqui é a seguinte: quando se fala com relação ao IPTU, o legislador constituinte deu a possibilidade para que o município decida como é que ele está aplicando o IPTU, com uma característica fiscal ou extrafiscal. Porque é o seguinte, quando eu falo com relação ao IPTU, ele pode ser progressivo. Então, o IPTU, ele pode ser progressivo. E ele pode ser progressivo levando em consideração a função social da propriedade, e ele poderá ser progressivo levando em consideração o que se chama de capacidade contributiva.
Então, em relação à capacidade contributiva. Então, ele pode exercer ali uma função fiscal ou extrafiscal. Onde é que eu vou encontrar isso aqui? Ora, lá na Constituição, se eu for no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, é onde ele fala com relação à função social. Ao passo que, com relação à capacidade contributiva, eu vou encontrar no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, que ele é progressivo de acordo com a capacidade contributiva. Como é que nós vamos conseguir visualizar e entender? Fácil. Quando eu falo com relação à função social, se você abrir a sua Constituição aí, no parágrafo 4º do artigo 182, no parágrafo 4º do artigo 182, ele diz mais ou menos o seguinte: é facultado aos municípios, por meio de lei, dentro da área compreendida no plano diretor, nos termos da lei federal, exigir do proprietário do solo urbano não utilizado, subutilizado ou não edificado que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de IPTU progressivo no tempo. Então quer dizer que essa progressividade não é para aferir riqueza da pessoa e estabelecer se ela vai pagar mais ou pagar menos, porque a intenção aqui não é arrecadar. A intenção aqui é regular a propriedade localizada na área urbana de acordo com a função social. Então, se o município opta por tributar dessa forma, ele está tributando com uma função extrafiscal. E detalhe, ele não é obrigado a aplicar com uma função extrafiscal. Há uma faculdade para o próprio município. Porque se você abrir, como eu disse, lá na Constituição, no artigo 182, parágrafo 4º, quando ele fala aqui, artigo 182, em seu parágrafo 4º, ele fala, é facultado ao poder público municipal. Então o legislador constituinte, ele deu uma autorização e não uma imposição, porque aqui ele foi autorizativo. Ele não obrigou, disse, olha, município, o IPTU será progressivo de acordo com a função social. Não, ele falou, é facultado. Então quer dizer que o município ele pode escolher essa forma de tributar, que aí seria extrafiscal. Mas se o município quiser, ele poderá também escolher tributar de acordo com a capacidade contributiva, que aí vem a ser de acordo com o artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. Quer ver? Vamos lá. Se eu for no artigo 156, agora, artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1. Se você observar, ele diz o seguinte, ó, parágrafo 1º, sem prejuízo da progressividade do que se refere ao artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, que eu mencionei para vocês, é dito, previsto no inciso 1, poderá, o imposto previsto no inciso 1, qual é? O IPTU. Aí ele fala, poderá, outra faculdade. Ele não diz, será, ele fala, poderá, inciso 1, ser progressivo em razão do valor do imóvel. Nesse caso, se o município optar em tributar de forma progressiva, levando em consideração o valor do imóvel, o que eu vou ter aqui? Uma função fiscal, porque a intenção aqui é tão somente verificar a capacidade contributiva, ou seja, quanto mais valioso for o imóvel, maior é a alíquota pelo qual a pessoa está sendo projetada. E a intenção do município nesse momento é arrecadatória, ou seja, é uma função estritamente fiscal. Então, gente, fechei aqui com vocês sobre essa dúvida da minha aluna Rafaela, que, como eu disse, pode ser dúvida de muitos. Então aqui nós analisamos a questão do IPTU de forma progressiva. Se você, meu aluno, ainda tiver mais uma outra dúvida, manda para mim que eu, na medida do possível, vou responder aqui para você. Porque, como eu disse, o nosso curso é um curso diferenciado, é uma OAB customizada para atender às suas necessidades. Como eu sempre digo, não é um curso nem de mais e nem de menos. Ele é feito na medida para você. Obrigado pela atenção e até a próxima.